meu povo mais lindo, vamos trabalhar com o pano de prato A da Itatex Têxtil na cor branca, fio charme vermelho, agulha 1,25. Eu já dobrei aqui a barrinha do meu pano, vou furar aqui, faço 3 correntinhas, vou prender aqui em cima, busco esse fio e passo por dentro dessa alcinha fazendo um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, vou vir aqui já onde eu furei, vou introduzir a agulha, busco esse fio e fecho essas 2 alcinhas montando um primeiro caseado. Vou fazer 3 correntes, vou pular um espacinho no olho mesmo, busco esse fio e fecho essas 2 alcinhas. Para o nosso bico de acabamento, nós vamos fazer de início 3 caseados. Depois que você fizer esses 3 caseados, vocês vão contar de 6 em 6. Igual eu comecei, vou terminar ficando no total de 33 caseados, para dar certo o nosso biquinho. Faço 5 correntinhas, 3 para dar altura de um ponto alto e 2 correntes para virar. Vou laçar, pulo esse caseado, já vou no próximo e aqui eu vou construir um bloco de 4 pontos altos dentro desse caseado de base. Ele é bem facinho e econômico. Depois que eu fiz esse bloco, vou fazer 2 correntinhas, vou laçar o meu fio, vou pular um caseado de base e aqui dentro desse caseado eu vou construir novamente o bloco de 4 pontos altos. Nós vamos intercalando dessa forma, pessoal, fazendo o bloquinho, 2 correntinhas e pulo um caseado. Até o final nós vamos trabalhando dessa forma. E aí, eu vou terminar igual iniciamos. Fiquei com 16 blocos intercalados por 2 correntinhas. E aí, eu já finalizei com um espacinho igual eu iniciei. Para a próxima carreira, eu já inicio com 3 correntinhas, que é equivalente a um ponto alto. E aqui dentro desse intervalo, eu vou trabalhar mais 3 pontos altos, contando com aquela corrente lá inicial, ficando com 4. Faço 2 correntinhas de separação, laço e vou trabalhar dentro do intervalo de 2 correntes, construindo o bloco. E nós vamos trabalhando assim, nessa segunda carreira, dentro dos intervalos, o bloquinho. E aí, quando eu for pular de um espaço para o outro, faço as correntes. Chegando ao final, vou vir aqui no meu último ponto, contando de baixo para cima, na terceira correntinha, eu introduzo esse último ponto, ficando com 4. Vou virar o meu trabalho, trazer ele para o lado direito e aqui eu vou construir 5 correntinhas para formar a nossa primeira argola. Vou prender aqui dentro desse espaço de corrente com um ponto baixo, ficando dessa forma. Vou fazer mais 5 correntinhas. Vou pular esse bloquinho de base e vou prender aqui com um ponto baixo, ficando com 2 argolas iniciais. Vou fazer uma argola maior de 7 correntinhas. Essa argola que eu estou tecendo agora vai ter 7 correntinhas. Vou pular um bloco de base, nessa argola eu prendo com um ponto baixo. E nós vamos intercalando assim, 2 argolas de 5 correntes e uma argola no meio de 7. Fiz novamente a argola de 5. Tô fazendo mais uma de 5 correntinhas, pulo o bloco, prendo com um ponto baixo. E agora, eu vou tecer a argola maior de 7 correntinhas. Nós vamos trabalhando até o final e no final eu vou terminar com 2 argolinhas, igual nós iniciamos o nosso trabalho. Vou virar o meu trabalho agora, vou caminhar com um ponto baixíssimo até a minha corrente central. Caminhei com um ponto baixíssimo, chegando nessa corrente central, já vou tecer 5 correntinhas. Fiz as 5 correntinhas, vou prender aqui dentro dessa argola com um ponto baixo, ficamos com uma argola. Vou laçar 2 vezes na agulha e aqui nós vamos trabalhar no total de 5 pontos altos duplos. Ponto alto duplo é quando eu laço na agulha 2 vezes, eu retiro uma vez, retiro mais uma e fecho essas 2 últimas. Vou ter no total aqui 5 pontos altos duplos nesse espaço das correntes de 7 argolinhas da nossa carreira anterior. Faço 3 correntinhas e aqui dentro novamente eu vou tecer
mais 5 pontos altos duplos. É um leque, pessoal, 5 pontos altos duplos de um lado, as 3 correntes, 5 pontos altos duplos do outro. Fiz ali um ponto baixo entre uma argolinha, vou fazer agora 5 correntinhas e vou prender aqui com ponto baixo. Laço novamente 2 vezes na agulha e aqui nós vamos fazer essa mesma repetição, o leque de 5 pontos altos duplo, 2 correntinhas e mais 5 pontos altos duplos. E aí eu prendo com um ponto baixo, faço 5 correntinhas, faço um ponto baixo e inicio novamente o nosso leque. Vamos ficar no total de 5 leques de pontos altos duplos, dessa forma, e vou finalizar com a minha argolinha igual eu iniciei. Faço as 5 correntinhas e vou prender aqui na minha correntinha central com um ponto baixo. Vou virar o meu trabalho. Vou caminhar aqui para a próxima carreira com pontos baixíssimos até a corrente central novamente. Chegando aqui nessa correntinha central, eu já vou laçar 2 vezes para formar um ponto alto duplo. E venho no primeiro ponto alto do leque e faço um ponto alto duplo. Encostado ali naquela correntinha, parece que tem 2 pontos, mas é apenas um. Faço 3 correntinhas, laço, vou vir aqui nessas 2 alcinhas e aqui eu vou colocar mais 3 pontos altos, ficando com 4. Vamos fazer o nosso pontinho tombado, né? Que ele é meio tortinho, dá essa impressão que ele é tombado. Faço aqui os 4 pontos, vou laçar 2 vezes, pulo um ponto de base da carreira anterior e aqui eu faço outro ponto alto duplo. Vou laçar novamente mais uma vez, venho no ponto ao lado e faço um ponto alto duplo, ficando com 2. Faço as 3 correntinhas, volto dentro dessas 2 argolinhas e aqui dentro eu vou trabalhar mais 3 pontos, ficando com 4 pontos, contando com essas 3 correntes que eu já iniciei. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse trabalho, assim você me ajuda bastante. Já laço novamente 2 vezes na agulha e aqui dentro desse intervalo das 3 correntes do leque, eu vou trabalhar 2 pontos altos duplos e sempre no segundo ponto alto duplo, eu começo tecendo ponto tombadinho. Eu faço as 3 correntes, laço. Vou voltar aqui nessas 2 alcinhas e aqui eu vou colocar mais 3 pontos, ficando com 4, contando com essas 3 correntes iniciais. Deixa aqui nos comentários também o que você achou da nossa sugestão de hoje. É uma forma bem simples que você me ajuda. Já lacei novamente aqui, ó, e vou fazer mais 2 pontos altos duplos. E no segundo ponto alto duplo, eu vou fazer a repetição do nosso ponto. Faço as 3 correntinhas, vou laçar e aqui dentro dessas 2 alcinhas, eu vou fazer 3 pontos, contando com as 3 correntes, vamos ficar com 4 pontinhos aqui dentro desse intervalo. Vou laçar 2 vezes, vou pular um ponto de base e aqui nesse próximo eu vou construir novamente o ponto alto duplo, laço, venho no ponto ao lado e aqui eu faço mais um ponto alto duplo. E nesse segundo ponto alto duplo, vamos construir o nosso pontinho de acabamento. Inicio com as 3 correntes e aqui eu vou fazer a mesma repetição, vou colocar mais 3 pontos altos dentro dessas 2 alcinhas, ficando com 4. E para você que quer adquirir esses panos de prato, tem um site da Itatex Têxtil que eu vou deixar aqui na descrição, ó. E aqui eu pulei um pontinho de base e vou fazer somente um ponto alto duplo, ficando em cima com 5 pontinhos de acabamento. Prendo aqui com um ponto baixo, fica assim. Já vou laçar 2 vezes na agulha e aqui eu vou iniciar novamente o nosso bico. Faço um ponto alto duplo e quando eu faço esse ponto alto duplo encostadinho nessas correntes, parece que tem 2, mas é apenas um no início. Faço as 3 correntes iniciais e aqui nós vamos fazer novamente os 3 pontos, ficando com 4 pontos, contando com essas correntes iniciais. Laço 2 vezes na agulha, vou pular um pontinho de base e aqui nós vamos fazer a mesma repetição, pessoal, que aqui já é a nossa última carreira, a nossa última voltinha do nosso bico. Faço as 3 correntinhas. Vou vir aqui dentro dessas 2 alcinhas e vou colocar mais 3 pontos altos. Laço 2 vezes na agulha e aqui eu vou fazer um ponto alto sozinho. E vou prender aqui nessa argolinha com um ponto baixo. Vou laçar 2 vezes e aqui eu vou iniciar novamente o nosso biquinho de acabamento
do nosso trabalho. E vai ficando assim, pessoal. Fiquei no total com 5 motivos. E para finalizar, eu vou vir aqui na minha correntinha central e prendo com um ponto baixo. E olha só, minha gente, que eu chonei nesse bico. Fiz aqui uma flor para decorar em crochê, a flor real. E vou colocar agora de acabamento, porque esse pano de prato pode se tornar em um centro de mesa. Isso mesmo, a toalha de chá. Usem a criatividade de vocês com os produtos da Itatex Têxtil. Peguei um stencil, tinta para tecido, essa cor é a verde musgo. Esse stencil aqui é para você ir batendo com um pincel, ó, para você fazer esse acabamento. Depois eu vou vir com o glitter poliéster. É um glitter que ele vai se adaptar na tinta e pós-lavagem não sai. Eu fiz por toda a minha peça e olha só o resultado final do nosso trabalho. Um pano de prato que era simples, ficou esse luxo. Abuse e use os produtos da Itatex Têxtil. Espero que vocês tenham gostado. Um cheiro da Prof, que Jesus te abençoe. Tchau, tchau!